Olá, está começando mais um São Paulo Brasil pela TV Câmara São Paulo. E hoje eu recebo a presidente da Associação Ampara Animal, que existe desde 2010, é formada só por mulheres e atua na proteção de animais rejeitados e abandonados. Muito prazer, Juliana Camargo. O prazer é todo meu. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando da nossa causa, né? Muito legal. Vamos lá, você é nascida no interior do Paraná. Isso, de certa forma, ajudou a ter esse olhar para a causa animal? Olha, eu nasci em um lar sensível, né? Eu costumo dizer que eu já tive bons exemplos dentro de casa, assim. A minha mãe é uma mulher muito sensível em todos os aspectos. Ela já alimentava os animais da rua inteira, né? Eu já tinha essa relação, sempre tive animais que eram resgatados, que eram adotados, né? Como pet, tanto cães quanto gatos. Infelizmente, a cultura do interior ainda ela tem muito essa questão de deixar criar, de deixar, né, procriar, porque tem um mito de que a fêmea ela tem que dar luz uma vez na vida. Então, aconteciam muitos nascimentos na minha casa, a gente sempre tinha gatinho, tinha que encontrar um lar. Então, eu via o mundo nesse contexto, assim. No interior, realmente, existe uma proximidade maior, né, com a questão dos animais, de uma forma geral. A natureza. Eu sou de uma cidade muito pequenininha, eu nasci em Alto Paraná, que tem 15 mil habitantes, que é noroeste do Paraná. E com cerca de 15 anos de idade eu fui para Paranavaí, que é uma cidade um pouquinho maior, mas também ainda muito pequena, né? Um clima muito interiorano. E essa questão dos animais sempre realmente esteve muito presente. Tem coisas que a gente não explica, né? Porque eu até circulei em outras causas, assim. Eu tinha uma vizinha com síndrome de Down que eu ensinava dança. Quando eu cheguei em São Paulo, meu primeiro projeto social foi com idosos. Então, eu sempre tive essa veia meio empreendedora social, assim. Eu sempre quis estar envolvida com alguma causa. Mas a sensibilidade pelos animais, ela esteve presente, mas foi potencializada quando eu fiz a minha pós-graduação em gestão ambiental. Você tem uma formação, você estudou jornalismo, se formou em turismo, mas foi a causa animal que acabou te cativando. Até sabe aquela história de quando você está com 17 anos, você não tem a menor ideia do que você vai fazer? Então, eu fiz turismo e hotelaria na época justamente porque eu não sabia o que eu ia fazer e até atuei na área, gostei bastante porque eu sou muito comunicativa, então eu tinha facilidade para vendas, eu adoro viajar, então era uma coisa que era prazerosa de se fazer. Mas quando eu vim para São Paulo já para fazer pós-graduação em gestão ambiental, aí já mais madura, já sabendo mais ou menos o que eu queria para minha vida, que eu tinha a ideia de trabalhar turismo ecológico, né? Porque eu acho que o turista tem um papel muito importante de escolher aquilo que ele vai incentivar e aquilo que ele vai boicotar, né? Inclusive, é um dos temas que a gente trabalha muito na Ampara em relação ao turista ter responsabilidade, né? Sobre quais lugares ele vai visitar, sobre essa questão principalmente de explorar a questão da foto, a questão de uma visita que tem animais expostos. Então, já nessa época da minha vida, quando eu escolhi a pós-graduação, foi pensando nisso. Foi em incentivar um turismo responsável. E aí eu fui picada pela veia ambiental. Foi quando eu passei pela fase da xiita ambiental, que até cronometrava o banho, né? Eu tinha uma professora de ecologia que era vegetariana e era uma mulher fantástica, né? É uma mulher fantástica, em quem eu me inspirei muito. E bem nessa época foi quando eu virei a chavinha. Eu já tinha essa sensibilidade, mas quando eu comecei a ter acesso ao conhecimento, ao que estava acontecendo com o nosso planeta, né, o quanto os nossos hábitos e as nossas ações influenciavam, né, no geral, né, no todo, no planeta de uma forma geral. E foi nessa época que surgiu a Ampara Animal? Então, primeiro eu desenvolvi um outro projeto que se chamava Bem Natural, que era um programa de educação ambiental, já também por essa minha veia comunicativa, né, essa minha facilidade de conversar sobre vários temas, eu sempre gostei muito disso. A gente, a princípio, tinha a ideia de ter uma abrangência maior, que então a ideia era falar sobre educação ambiental que envolvia os animais, mas tinha um outro foco. Só depois de 2 anos é que aí veio a ideia de formar a Ampara Animal, quando eu já estava na Record, trabalhando como repórter de entretenimento. E eu pegava a bendita da van para ir gravar todos os dias. E a gente passava por periferia e via animais nas ruas. E eu, com a minha amiga, que é a vice-presidente da Ampara, nós trabalhávamos juntas nesse programa.
a gente ficava louca, mandava parar a van, descia, resgatava animal na rua. E aí eu comecei a me voluntariar em uma instituição de proteção aos animais, justamente por querer fazer alguma coisa. Quando eu virei para ela e falei, caramba, a gente tem um potencial tão grande de fazer alguma coisa diferente, né? Mais profissional, diferente do que existe hoje. E aí surgiu a ideia de fundar a nossa própria associação, que aí foi a Ampara Animal. Ampara Animal, que já tem aí, já para completar 8 anos? Exatamente, para completar 8 anos. E atua aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e também no Paraná. No Paraná, recentemente a gente entrou no Paraná. A Ampara, ela a princípio nasceu de um grupo de mulheres, né? Tanto que a Ampara é uma sigla. Associação de Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados. A gente está até com os prestadores de serviços homens e eles dizem, vocês vão ampliar isso quando? Vamos tirar isso de mulheres. Essa pergunta que eu te falei, por que só mulheres? Porque a princípio eram mesmo um grupo de mulheres. Acho que a mulher tem mais esse senso de proteção, assim, né? De querer cuidar, de ter essa iniciativa de ir lá, resgatar, salvar. Então, foi uma coincidência, né? Que a gente teve esse grupo tão felizmente formado de voluntárias apaixonadas por animais. Começou comigo, com a vice-presidente, que é minha grande amiga de muitos anos, na época de modelo ainda, né? Que eu fui modelo ainda quando eu cheguei em São Paulo. E aí a gente começou a chamar pessoas, eu divulguei nas redes sociais, mulheres que tenham uma vontade de fazer alguma coisa pelos animais, que gostem, que se identifiquem com a causa, entrem em contato. E foi aí que a gente montou o primeiro grupo, a princípio com 8 mulheres. Algumas saíram, outras entraram. A gente entende que tem gente que tem, né? As prioridades mudam conforme o tempo vai passando, acontecem mudanças em nossas vidas. E hoje, das que fundaram, estão 4 desde o início. Então, agora a gente tem um time novo que veio fazer parte. E como é que é o trabalho, ou os trabalhos, os tipos de trabalho que vocês realizam lá? Explica pra gente entender um pouquinho melhor. Olha, eu digo que assim, quando a gente fundou a Ampara, a gente só tinha uma coisa em comum e uma coisa definida, que era o amor pelos animais e que a gente gostaria de fazer a diferença na vida deles. Mas ninguém aqui tinha a menor noção ou conhecimento de como formar uma instituição. A gente não tinha conhecimento nenhum sobre terceiro setor, sobre filantropia. Era simplesmente uma vontade de fazer direito, fazer bem feito e atender o máximo possível de animais necessitados. Sim. Então, aí a gente começou a convidar pessoas que tinham profissões, né, e que pudessem agregar com seus conhecimentos para o voluntariado, a financeira, a administradora, a veterinária. Então, foi assim que a gente foi montando um time que foi completo, né? Eu digo que foi muito feliz essa intuição de como ir caminhando e procurar se profissionalizar, ter a documentação tudo certinho, prestação de contas. Então, desde o início a gente já tinha essa visão de querer fazer a coisa muito transparente. A proteção animal, de uma forma geral no Brasil, ela ainda é muito informal, né? São pessoas apaixonadas que acabam pegando animais nas ruas e colocando no fundo do quintal. É isso que a gente vê, é um cenário muito comum, né? Um perfil de pessoas que são apaixonadas e muitas vezes pegam mais animais do que elas dão conta de cuidar. Sim. Isso é bem comum. Então, diante disso, elas não têm condições de se profissionalizar, porque é muita passionalidade, aquela coisa, eu preciso fazer, mesmo que eu não dou conta, eu vou fazendo, aquilo vira uma bola de neve que acaba tomando conta da vida das pessoas. Então, elas não têm condições de ter a questão da documentação, né, de ter uma contabilidade, um escritório de advocacia, aquela coisa necessária para fazer uma organização andar. Então, como a gente se estruturou de forma com que a gente conseguisse atender todas essas necessidades, eu posso dizer que a Ampara foi muito precursora na proteção animal de uma forma geral. Porque até quando a gente fala sobre filantropia, sobre leis de organizações não governamentais, né, incentivos fiscais ou brechas que essas organizações possam aproveitar para que seus trabalhos sejam mais efetivos, a proteção animal está totalmente perdida ali no meio. Né? Hoje vocês são uma OCIP, né? Exatamente. Em 2015, a gente recebeu o título de OCIP,
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que na época era super criterioso, né? Para uma organização se tornar OCIP, ela precisava ter uma total transparência administrativa. E na época a gente ficou super feliz. Até agora houveram algumas mudanças nas leis da OCIP. Não são mais tão rígidas quanto antigamente, mas quando a gente recebeu a certificação era super rígido. Então foi uma vitória, né? Que a gente comemorou muito na época. A Ampara já estava caminhando para uma forma de gestão mais empresarial, porque eu falo que a gente é um case de sucesso, que foi durante muito tempo 100% voluntariado, mas quando os projetos começaram a crescer e quando as empresas começaram a entrar fortemente, né, no apoio de campanhas, existe uma necessidade de prestação de contas, existe uma necessidade de um plano de mídias, porque a gente sabe que todo mundo que ajuda quer ser visto, né? Então, nunca existe uma via de mão única. Sim. Sempre tem que existir uma moeda de troca. Então, a gente sempre fez um planejamento muito completo para as empresas que nos apoiavam. Então, acabou sendo interessante, dando uma segurança para as empresas, né, que queriam ter o nome associado tanto à causa quanto às celebridades, que é inevitável não dizer sobre isso. Exatamente. Vocês tiveram aí essa adesão de várias celebridades, né, o que também deu uma visibilidade maior ainda para... Sim, essa foi uma escolha também muito feliz, assim. Eu estava fazendo uma campanha na época com o André Esquiliró, que é um super fotógrafo de moda, e aí eu falei, André, eu estou fundando uma instituição com a Marcele Becker, que também é modelo super conhecida por ele. Você não toparia fotografar um calendário pra gente? Ele, na hora, falou, claro, a hora que vocês quiserem. E a gente falou, então nós temos a obrigação de encontrar 12 pessoas. E aí a gente começou a pesquisar mesmo mulheres que tinham animais adotados, que já tinham alguma iniciativa, né, para os animais. E aí chegamos, na época eu lembro que a gente não conseguiu as 12. Nós tínhamos as 10, e aí eu e a Marcele acabamos fotografando também para completar as 12 para poder lançar o calendário. Então, logo nessa época, a gente começou mesmo a pesquisar personalidades que tinham em suas vidas iniciativa, né, de amor, de respeito pelos animais e usá-las como bons exemplos para a população de uma forma geral. E foi uma ideia muito feliz, porque a gente queria mesmo influenciar as pessoas. Poxa, se a protagonista da novela das 8 tem um animal adotado, por que então eu vou comprar, né? E a ideia acabou dando muito certo, também pela questão de visibilidade. As marcas começaram a nos procurar, mas elas só permaneceram por causa da nossa profissionalização mesmo, né? Essa mesma campanha é a campanha que fala sobre a questão do vira-lata, de todos nós sermos vira-latas, porque eu achei muito bacana. Não, foi uma super sacada, que inclusive quem teve foi o nosso embaixador, que é o João Vicente de Castro, né? Ele está conosco também desde o início e ele falou sobre um exame de sangue que detectava a nossa miscigenação. E aí aparecia a porcentagem de asiático, a porcentagem de africanos. Ele falou, olha que loucura, o quanto nós somos misturados. Todos somos vira-latas também. Exatamente. Porque tem um preconceito com o cachorrinho vira-lata, né? E foi aí que ele teve esse insight. E aí a gente falou, caramba. E olha, depois disso viralizou e vieram vários Somos Todos. Teve a questão da campanha contra o racismo, Somos Todos Macacos, mas a nossa foi a primeira. O Somos Todos Vira-Latas foi a primeira e viralizou e a campanha teve um enorme sucesso. Sem dúvida nenhuma, foi a campanha de mais visibilidade que a Ampara fez até hoje. Que bacana. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o São Paulo Brasil, que hoje recebe a presidente da Associação Ampara Animal, Juliana Camargo. Juliana, como que foi para vocês definir aí as prioridades, as áreas de atuação dessa associação numa causa que envolve tantas questões, né? Olha, essa pergunta é muito bacana porque muita gente até nos questiona, porque normalmente quando as pessoas pensam em causa animal, elas já imaginam que é você ir para a rua, resgatar um animalzinho, recuperá-lo e conseguir adoção para ele. Quando, na verdade, o problema é muito maior, né? No início, a gente acabou se perdendo um pouco nessa questão do foco, porque como a gente ama muito e como foi totalmente
sentimental, né, a nossa adesão pela causa, a nossa vontade era justamente essa: sair retirando todos os animais da rua, né, para poder dar a eles uma chance de conseguirem um lar. Quando a gente começou a mergulhar no problema em si e entender que só na Grande São Paulo são 9 milhões de animais abandonados, e a gente teve uma dimensão do problema, a gente teve que parar, analisar friamente e fazer aquele cálculo básico que é o esforço versus tempo igual a resultado, né? O que a gente deveria fazer para que o resultado fosse mais efetivo? A longo prazo, o que faria a diferença? Foi quando a gente definiu os nossos pilares de atuação em preventivos. Resolvemos agir na raiz do problema. Então, a gente definiu conscientização através de projetos educativos com linguagens específicas tanto para o público infantil quanto para o adulto, castração para controle populacional, que na minha opinião caminha ali junto com conscientização e importância, porque fechando a torneira, você diminuindo o número de nascimentos é que diminui maus tratos e uma série de problemas, né? Abandonados, exato. E a adoção, que é a pessoa optar por adotar ao invés de comprar. São essas 3 medidas que vão ajudar a diminuir o número de animais nas ruas, né? E a conscientização, ela acaba fazendo com que as outras, né, sejam bem aceitas, bem aderidas. Mas a castração, sem dúvida nenhuma, ela como você pode observar, até mesmo em relação ao governo, é onde existe um incentivo, né, através de políticas públicas, porque se a gente tem um problema de superpopulação nacional, a gente sabe que o governo, infelizmente, não dá conta de atender essa demanda, né? As organizações, por isso, se movimentam para tentar ajudar nesse sentido. E foi quando a gente resolveu priorizar e até ter a nossa unidade móvel de atendimento veterinário, que é um ônibus que tem uma clínica veterinária interna que vai até a periferia para atender gratuitamente as pessoas que mais precisam. E aí, com essa unidade móvel, a gente priorizou o atendimento de castração justamente para ajudar na questão do controle populacional. E o nosso projeto, também focado em controle populacional para agora, segundo semestre de 2018, é o nosso Centro de Controle Populacional, que vai ser o CCPA Animal, que vai trabalhar exclusivamente com esterilização de cães e gatos, também pensando nessa questão do controle de natalidade. Então, muitas vezes a gente é questionado, cobrado pelas pessoas, né? Poxa, mas tem um animal ali, vocês não vão resgatar? Como a gente não tem abrigo, então a Ampara não tem condições de ir até a rua e resgatar um animal. A gente sabe que esse trabalho é de suma importância, mas ele é muito paliativo, né? Ele não vai fazer a diferença a longo prazo. É claro que cada vida conta, por isso que inclusive a Ampara iniciou um trabalho de ser uma ONG-mãe para captar recursos e ajudar outras instituições. Então, paralelo aos projetos preventivos que a Ampara tem como projetos próprios, a gente também começou a atuação de amparo a protetores independentes que não têm condições de se manter. Então, como que a Ampara ajuda esses protetores? Com ração, com medicamento, com vacina, com atendimento veterinário, com castração e até mesmo fazendo grandes parcerias com lugares onde eles possam levar esses animais para terem a chance de serem adotados. Então, a Ampara mesmo virou um amparo a essas instituições, muitas sem CNPJ, sem documentação, mas que trabalham muito bem em prol dos animais, têm um amor gigantesco, né, desmedido e sem incentivo, infelizmente. Então, a Ampara acabou fazendo esse papel, né? É claro que a gente não dá conta. Hoje nós temos 240 abrigos cadastrados, que juntos somam mais de 100 mil animais. Nossa. Pode parecer muito, e foi o que fez, né, o que nos tornou a maior organização em número de animais amparados no Brasil, mas ainda é muito distante da necessidade. Então, a gente recebe pedidos de ajuda todos os dias. Então, como que as pessoas podem ajudar? Olha, a gente tem um programa de voluntariado dentro do nosso site, que é amparaanimal.org.br. A gente tem uma aba de voluntários. As pessoas, elas podem se voluntariar tanto com suas profissões. Por exemplo, as pessoas não têm ideia do quanto a gente precisa de psicólogos para tratarem a questão dos acumuladores de animais, né? Da gente fazer essa ponte para tratar, para que essas pessoas desapeguem, para que a gente consiga levar esses animais para adoção, ou mesmo veterinários, advogados. Então, a
gente costuma dizer, dentro da sua profissão, com certeza a gente já tem uma necessidade, né, interna, administrativa, burocrática, mas para as pessoas que querem atender, trabalhar diretamente com os animais, a gente tem eventos de adoção todos os finais de semana, né? A Ampara faz a gestão do programa Adotar é Tudo de Bom em âmbito nacional, então nós estamos em 11 estados brasileiros. Então, todos os finais de semana a gente organiza cerca de 100 eventos de adoção em âmbito nacional. Então, sempre vai ter uma oportunidade para um voluntário ir passar, né, o dia nesse evento, ter esse contato com os animais, ou até mesmo esses mutirões que a gente faz de atendimento dentro dos abrigos, né, que ou são pode ser mutirões de limpeza, mutirões de atendimento clínico ou melhorias no abrigo. Então, as possibilidades de voluntariado são enormes, assim. A gente costuma dizer qual é o seu tempo, qual é o seu dia da semana vago, para a gente poder encaixar. Sempre dá para fazer um encaixezinho. Sempre, basta a pessoa querer e disponibilizar um tempo. As pessoas ainda têm um certo tipo de preconceito com questão da adoção? Olha, mudou muito essa realidade. Eu costumo dizer que em São Paulo é um mundo à parte, né? É um universo à parte. Aqui a questão da adoção evoluiu muito. Hoje em dia, inclusive as grandes redes de pet shop que também vendem animais, já calcularam que no ano passado o número de adoções foi o dobro do número de animais vendidos. Então a gente comemora muito esse número, mas essa não é uma realidade ainda dos outros estados brasileiros, infelizmente. Está engatinhando, a coisa está evoluindo, por isso a importância da conscientização e dessas campanhas de âmbito nacional para levar informação também a esses outros estados, que muitas vezes são esquecidos, né? Porque tudo acaba acontecendo aqui, se concentrando aqui. Mas eu acredito que essas sementinhas estão sendo plantadas aos poucos e esses bons exemplos que aparecem nas mídias acabam influenciando muita gente. Então a gente está no caminho certo. A gente tem legislações específicas para essa causa em relação a punições por maus tratos? Olha, a gente ainda está muito aquém nessa questão, infelizmente. Eu acho que até se a gente for analisar, a gente tem um problema na base. Cão e gato. Hoje, cão e gato, na maioria das cidades do Brasil, cão e gato está abaixo da Secretaria da Saúde, né? Então, abaixo da Secretaria da Saúde, eles são vistos como zoonoses, ou seja, que devem ser controlados e não como seres de sentimentos e necessidades. Então, que é diferente da questão dos animais silvestres, né? Que estão dentro da Secretaria do Meio Ambiente e que tem uma legislação que os protege de uma forma muito mais eficaz. Então, até mesmo eu acho que hoje existe um desafio enorme para o poder público e que está sendo revisto, por isso as criações, né, das secretarias ou mesmo dos braços das secretarias que investem em bem-estar animal, que são secretarias específicas para trabalhar a questão dos cães e dos gatos como seres de necessidades e direitos, né? Mas é um caminho ainda que a gente está engatinhando. O cão e gato, infelizmente, ainda não existe leis severas para punição para quem comete crimes. A gente teve um bom exemplo recentemente de um caso da Dalva, que foi um caso emblemático, né? Que pela primeira vez aconteceu a condenação e ela foi realmente detida, mas hoje ainda é revertida em pena administrativa. Esse foi um bom exemplo que eu acho que a gente pode se mirar nisso, né? Para que a coisa evolua. Houve uma grande manifestação já, chamada Crueldade Nunca Mais, que recolheu 1 milhão de assinaturas para exigir penas mais severas para quem comete crimes contra animais. Existe um movimento grande em relação a isso, mas o caminho ainda é longo. A gente tem que persistir e pedir a ajuda das pessoas que gostam de animais, que simpatizam com a causa animal, para se manifestarem e exigirem, né, das autoridades que elas averiguem e que elas tomem providências em relação a esses maus tratos. O que é esse tal de imposto sobre doações, então, Juliana? Essa é uma outra dificuldade tremenda que as organizações enfrentam. Até hoje, na cidade de São Paulo, com a nova gestão, eles conseguiram uma brecha para isenção de impostos sobre doação de medicamentos para crianças. Inclusive, a ACD foi beneficiada. Foi uma lei muito bem-vinda, né, que eles conseguiram essa aprovação para justamente facilitar a doação de empresas que querem ajudar as organizações não governamentais, mas essa regra ainda não se estendeu para a questão animal. Então, infelizmente, as empresas que nos doam, elas pagam imposto integral sobre essas doações. Então, não existe nenhum incentivo, não
existe um benefício fiscal para essas empresas que querem e entendem a importância de colaborar, de contribuir com essas organizações. Então, seria um divisor de águas se existisse um acordo, né, ou mesmo um entendimento de que precisamos facilitar, né, a burocracia para que as organizações tenham mais estrutura e tenham mais condições de exercer seus trabalhos. Então, durante um tempo, os nossos advogados, inclusive que são especialistas em terceiro setor, estão trabalhando arduamente para conseguir a isenção do ITCMD, que é o Imposto sobre Doação de Mercadorias. Então, por exemplo, a gente recebe toneladas e toneladas de ração. Você imagina se a gente fosse pagar imposto por receber essas rações e repassar para os protetores que necessitam, né? Então, esses advogados estão trabalhando em cima, a gente está fazendo o depósito em juízo, mas essa é a maior reclamação. O ano passado, nós perdemos uma doação de 30 mil doses de vacina, porque é mais barato incinerar do que doar. Nossa, que Você absurdo. consegue imaginar o quão isso é absurdo, o quão isso dói, né? Você saber que muitos animais vão deixar de ser atendidos, que esse material vai ser destruído, tão valioso e que ainda por cima é um benefício para a saúde humana, porque se você está controlando zoonose, doenças nos animais, o ser humano vai ser beneficiado e mesmo assim, infelizmente, a gente não conseguiu uma brecha, esse material foi incinerado, os animais não receberam e a gente está tentando mudar isso para que nos próximos anos essa doação aconteça. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o programa São Paulo Brasil. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, que hoje recebe a presidente da Associação Ampara Animal, a Juliana Camargo. Juliana, a gente vinha falando um pouquinho sobre essa questão da adoção, que a gente está conseguindo quebrar um pouquinho essa barreira desse preconceito. Mas ainda existe um preconceito até com os animais mais velhos, os animais mais velhinhos ou que têm um probleminha, deficientes. Totalmente. Inclusive, o tema da nossa campanha de 2015 de 2016 foi Especial é Ser Diferente, que a gente falava dos animais especialmente diferentes, que tinham alguma característica que complicaria ainda mais a sua adoção, né? Infelizmente, o preconceito que o humano tem entre a raça humana, ela se estende para os animais. Então, por incrível que pareça, aquele animalzinho mais velho, aquele animalzinho pretinho, aquele animalzinho com algum tipo de deficiência, ele é o último a ser adotado. Então, a gente quis levantar essa bandeira e falar sobre esses animais que são os verdadeiramente esquecidos, né? Que são os que encalham nos abrigos, infelizmente. Então, a gente fez essa campanha que ficou lindamente documentada para estimular as pessoas a darem essa chance para esses animais que muitas vezes podem só ter algum detalhe que os deixe ou os torne diferentes, mas eles amam tão ou mais incondicionalmente como quaisquer outros, né? Então, infelizmente, esse preconceito existe sim, mas a gente trabalha fortemente a conscientização em relação a isso. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos testes em animais, né? A gente tem, já existe uma lei aí antitestes no caso de cosméticos e produtos de higiene pessoal, né? Uma lei aqui do estado de São Paulo, que inclusive está completando já 4 anos, agora em 2018. Qual que é a importância de leis como essa que atuam nessa questão dos testes em animais? Toda, né? Inclusive, esse boom aconteceu na época do Instituto Royal, né? Que teve aquela invasão e aquele caso dos Beagles, que causou uma comoção nacional e que trouxe ao conhecimento da população o que acontecia com os testes, né? A União Europeia já aboliu há muito tempo os testes em animais em cosméticos, no ensino e até em produtos de limpeza. Então, o Brasil, ele está caminhando para evoluir nessa questão do combate aos testes em animais. Que é um desconhecimento também da população sobre essa questão. Total, porque infelizmente a nossa legislação não obriga a comunicação nas embalagens, que isso acontece em todos os lugares do mundo, que você é obrigado a comunicar na embalagem se aquele produto foi ou não testado em animais, porque aí o consumidor vai ter como optar, né, por querer ou não aquele produto. Eu acho que muito disso também está nas mãos do consumidor, né, que é a pessoa entender que ela tem o poder de enaltecer, né, de fazer uma marca crescer, se desenvolver e também de boicotar outra que tenha métodos que não sejam éticos e que contribuam com essa exploração absurda dos testes em animais. Inclusive, tem uma manifestação marcada agora para o primeiro semestre ainda de 2018 aqui em São Paulo,
para que exista realmente essa confirmação da proibição, porque ainda tem algumas brechas que acabam permitindo que empresas façam e continuem com esses testes. A gente tem que caminhar ainda também em relação a isso. Mas eu acho que, de uma forma geral, você pode observar que tudo que a gente comentou aqui, existe um movimento crescente de consciência das novas gerações e das gerações atuais. Eu acho que o ser humano está entendendo o poder que ele tem de escolha e o quão as escolhas dele influenciam para o bem ou para o mal. Está se sensibilizando mais, né, com essas questões. Vocês têm um projeto agora também com os animais silvestres? Perfeito. Como a gente é muito inquieta e a gente sonha grande, eu costumo dizer que a mulherada da Ampara é terrível, porque muitas vezes a gente começa a ter uma ideia de um projeto, todo mundo olha e fala, não, vocês são loucas, imagina, vocês não vão conseguir. A gente trabalha e consegue. Em 2016, a gente resolveu ampliar a nossa atuação, porque a gente fez um projeto de crowdfunding, que é essa contribuição através de redes sociais, a vaquinha, né? A famosa vaquinha, para ajudar um santuário chamado Rancho dos Gnomos, que trabalha com animais silvestres e exóticos, oriundos de circo ou de zoológicos desativados. E a campanha foi um enorme sucesso. A gente conseguiu arrecadar R$1.100.000. Nós fomos para a Forbes como a campanha que mais arrecadou no Brasil. E aí, justamente por ter esse contato, a gente entendeu que os animais silvestres estão em uma situação ainda muito pior que os cães e gatos. Eu falo que é o problema extremo oposto, porque quando a gente está tratando a superpopulação de cães e gatos de um lado, do outro a gente está tratando a extinção de animais que estão desaparecendo da natureza por escassez de território ou por várias outras ações inconsequentes do homem, né? Então, quando a gente se depara com uma espécie que você tem que trabalhar para salvar, para que ela não deixe de existir, é muito mais complexo, é muito mais caro, é muito mais trabalhoso, você precisa estudar muito, aprender muito sobre aquilo. A gente está engatinhando e se atrevendo mesmo nesse universo porque entendeu as necessidades. E logo no primeiro ano que a gente lançou a campanha com onças, né, que foi uma campanha super bem sucedida, nós fomos convidadas a fazer uma palestra num Congresso Mundial de Conservação do Jaguar, no México. Fomos para lá o ano passado, a gente ficou muito feliz com esse convite, porque foi mesmo um sinal de que a gente estava no caminho certo, por mais que ainda muito timidamente, ainda, né, não somos veterinárias, no caso as fundadoras, né, nem biólogas, o que a gente tem é amor e o que a gente pensa é no bem dos animais acima de qualquer coisa. Então, a gente começou esse trabalho com silvestres, a princípio com onças, depois a gente desenvolveu um projeto de reabilitação e reintrodução de lobo-guará na Serra da Canastra, que o projeto foi finalizado agora, em dezembro do ano passado. E agora, para 2018, a gente vai abordar a questão dos pássaros, né? Que infelizmente são os animais mais traficados no Brasil. Né? O tráfico de animais silvestres é o terceiro maior do mundo, depois de armas e drogas, infelizmente. E as nossas espécies são cobiçadas pelo mundo inteiro. Então, como as nossas leis e a nossa fiscalização ainda são, né, muito frágeis, acaba facilitando para que essas pessoas se aproveitem e comercializem de forma ilegal as nossas espécies. Então, a gente vai trabalhar muito essa questão. Não incentivem, não tenham pássaros em casa. Pássaros nasceram para voar. Aprenda a observá-los e não queira aprisioná-los, né? É essa mensagem que a gente quer passar. Você falava aqui, eu me recordava aqui desse triste caso que a gente teve recentemente também em São Paulo, por uma falta de informação, conscientização das pessoas matando os macacos aí em questão da febre amarela, né, dos animais silvestres também. Puxa vida, é uma grande falta de conhecimento mesmo, um equívoco, né, de pensar que o animal, como agora as conscientizações, né, os projetos de conscientização agora estão crescendo e levando a informação à população de que, na verdade, eles são sentinelas, eles estão ali e inclusive, são os primeiros sinais de que existe um desequilíbrio, eles são os primeiros a serem afetados, que o mosquito deve ser combatido e não as espécies que são tão vítimas como todos nós. Então, mais uma vez, a informação é imprescindível e é importantíssimo que todas as pessoas e toda a mídia fale sobre o mesmo tema, unidos simultaneamente, para que a informação seja pulverizada e que todo mundo tenha acesso.
Ô, Juliana, você atualmente trabalha numa produtora, é isso? Como que você consegue conciliar aí a causa animal aí com os outros olha, trabalhos? eu costumo dizer que sempre foi uma loucura, porque quando eu fundei a Ampara, eu estava casando, apresentava 3 programas, um na internet, um em TV a cabo e um em TV aberta. Então, foi assim, tudo aconteceu. Eu realmente... sou aquela pessoa ligada no 220, eu abro o olho, começo a trabalhar e paro até o último minuto. Nem acho saudável, porque realmente eu sou excessivamente conectada e ligada a 1000 por hora. Quando eu fundei a Ampara, eu ainda trabalhava muito com TV, com reportagem, que é a minha profissão, né? E foi o que realmente me estabeleceu aqui em São Paulo. Eu agradeço muito pela oportunidade que eu tive. Foi o que me manteve, né? Que eu consegui colocar aqui estabelecer o meu lugar e ter essa possibilidade de desenvolver projetos sociais. Eu, na verdade, ainda atuo como apresentadora em alguns projetos específicos. Inclusive, apresento o canal do YouTube da Ampara, né? Onde a gente apresenta os nossos projetos ali, para as pessoas que quiserem conhecer, inclusive, mais a fundo o que a Ampara vem fazendo. Eu apresento o nosso canal. A gente tem um canal próprio que chama Ampara Animal mesmo. Então, paralelo a isso, eu ainda continuo fazendo algumas coisas, tanto para a TV, quanto como mestre de cerimônia. Então, é o que ainda me dá uma possibilidade financeira de desenvolver também o trabalho com a Ampara. Mas eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde eu vou ficar totalmente dedicada a isso. É a coisa que eu mais quero fazer na vida. Inclusive, agora eu acabei de fazer na GV uma outra pós em gestão de terceiro setor. Acabei de finalizar e vou fazer um próximo curso em advocacy, que eu quero entender mais a fundo essa questão, né, de implantação de leis para que a nossa causa seja beneficiada num todo. Então, cada vez mais eu estou mergulhando nesse universo do terceiro setor. Eu sou uma empreendedora social, eu preciso me entender como tal no mundo. É a coisa que mais me dá tesão em fazer. Eu amo o que eu faço. Essa questão de agregar pessoas e de chamar, né, os olhares para a causa que eu defendo. Então, eu quero aproveitar isso o máximo possível e influenciar também o máximo possível de pessoas para que a gente torne o mundo um lugar melhor, não somente para as pessoas, porque eu acredito que está tudo interligado, mas para os seres que dividem esse lugar conosco e que merecem tanto respeito e tanta dignidade quanto os seres humanos. E vocês hoje são 20 mulheres? Isso, exatamente. Como que é dividido esse trabalho aqui entre São Paulo, Rio, Paraná? A gente tem o time fixo aqui no escritório, né? Que a gente tem as pessoas que são contratadas e que fazem a engrenagem girar. São 13 pessoas que ficam full time para a instituição. E aí a gente tem os volantes, que são as voluntárias, que vêm uma vez por semana, 2 vezes por semana. A gente tem um escritório onde elas participam, tem as mesas, os lugares delas, para que elas possam agregar com seus conhecimentos e contribuir ali internamente. Que fica aqui em São Paulo, na região ali do Pacaembu, né? Exato. E aí, no Rio de Janeiro, a gente tem, lá no Rio de Janeiro, a gente tem 90% de trabalho voluntário. As coisas lá são mais difíceis, né? A gente está vendo o cenário do Rio, infelizmente. Quer dizer, a crise acaba afetando de maneira direta exatamente. Vocês também, né? A filantropia em si, né, ela é um reflexo da sociedade. Se ela vai bem, né, os projetos sociais tendem a ir também. Quando existem cortes, existe crise, as empresas não têm como incentivar projetos filantrópicos, infelizmente. Então, a gente se desdobra, se vira nos 30 para que ele não deixe de existir. E no Rio de Janeiro, o nosso projeto ainda é bem mais tímido, ele é mais baseado em voluntariado, em projetos menores. No Paraná, a gente já teve uma outra visão. O time lá conseguiu pleitear muitas parcerias fortes e desenvolver projetos logo no início. Então, no Sul, a gente teve uma facilidade para que os projetos caminhassem e tem uma visão mais consciente também em relação à adoção e à castração, especialmente. No Rio, a gente tem uma enorme dificuldade de abordar a questão da castração, infelizmente, mas a gente está trabalhando, entendendo que as necessidades são distintas em cada região do Brasil. Se você for para o Nordeste, a necessidade vai ser diferente, a linguagem que você tem que utilizar, a forma de trabalho também é diferente. Então, também depende disso tudo para que a coisa possa caminhar. Tá certo. Vamos lá fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do programa São Paulo Brasil.
Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, que hoje recebe a presidente da Associação Ampara Animal, a Juliana Camargo. Olha só, tem uma informação aqui, um relatório que foi divulgado em 2016 por uma instituição europeia, que fala que de 1970 para cá houve uma queda de 58% dos animais selvagens da Terra. Como que você analisa essa questão, vendo que a gente parece que o ser humano está ficando um pouco mais sensibilizado com essa questão, mas ao mesmo tempo tem esse contraposto aí que esses números mostram, né? Infelizmente essa é uma realidade e eu chegaria a chutar um pouco mais ainda, né? Porque a velocidade com que as espécies vêm entrando em extinção, né, em vários lugares do mundo, a velocidade é gigantesca, né? Eu acho que isso tudo também é um reflexo da sociedade de uma forma geral. Quanto mais pessoas, mais território a gente ocupa, mais escassez de espaço, né, para essas espécies. Quando você vai falar sobre grandes felinos, que são animais que necessitam de grandes territórios para sobreviver, para poder procriar, para poder ter uma vida saudável, né, os grandes carnívoros. Recentemente existiu um encontro que falava justamente sobre um encontro da ONU, se eu não me engano, foi em Copenhague recentemente, eu não me lembro exatamente em qual lugar. Enviaram esses dados falando que hoje, por exemplo, no Brasil, a maior preocupação com o extermínio dos grandes felinos é por consumo da China. Recentemente, o IBAMA fez uma apreensão que encontrou 15 cabeças de onças com as patas e os dentes separados que seriam comercializados para a China. Então, são interferências que, infelizmente, está muito fora do nosso controle, porque, mais uma vez, a gente não tem fiscalização suficiente e nem leis, né, severas a ponto que intimide, né, as pessoas de cometerem tais crimes. Então, era uma coisa que eu jamais poderia pensar. Quando esse relatório foi enviado para a Ampara e eu comecei a ter acesso a essas informações, foi muito recente, foi na semana passada que eu recebi, e eu entendi que a ameaça não é só interna, né? Pode ser que o Brasil esteja caminhando em relação à consciência, mas se outros lugares do mundo não acompanharem, né, essa consciência, acaba que a gente vai ser afetado de alguma forma, né? O que a gente percebe de uma forma geral é que os zoológicos estão perdendo força. Muitos, especialmente aqui no interior de São Paulo, que a gente tem mais acesso, já entraram em contato com a Ampara, estão de portas fechadas, sem condições de manter os animais que ali estão abrigados. Então, é uma dificuldade de mantê-los enorme. Acho que nesse sentido as pessoas estão tendo mais consciência, não visitando, né, lugares que tem esses animais expostos, que exploram essas vidas, né, como forma de arrecadar dinheiro. Então... Os animais que a gente tinha antigamente em circos também. Exato. A lei dos circos, ela, na maior parte dos estados brasileiros, ela já é proibida, né? Não se pode ter animais em circo, mas em alguns estados ainda é permitido. Mas eu acredito que em bem pouco tempo isso já vai ser federal, né? Essa questão já vai ser em âmbito federal. Recentemente, a gente recebeu um convite que foi uma grande surpresa para participar do Conversa com o Bial, e ele fez um programa inteiro falando sobre encarceramento animal. Até que ponto vale a pena você aprisionar e escravizar esses seres em nome do entretenimento humano, né? Eu acho que hoje em dia existe uma análise muito maior em relação a isso, né? Será que é nosso direito, a gente pode fazer isso, né? A justificativa de, o meu filho vai gostar, ou ele ama animais. Então, eu acho que até essa questão da consciência humana vem acontecendo uma mudança. Agora, em relação à escassez agora, em relação à extinção, né, a diminuição drástica desses seres na natureza, eu acredito que seja, sem dúvida, pelo impacto humano, né? O crescimento da pecuária, o crescimento da agricultura, as estradas. Existe um site que mostra quantos animais são atropelados por minuto no Brasil. É chamado Atropelômetro. Isso tem no Google. É um dado absurdo. Qualquer pessoa que acessar vai ter um choque de realidade que mostra o quanto as nossas espécies estão sendo exterminadas por atropelamentos, né? Então, eles cada vez estão mais vulneráveis, porque quando existe um crescimento indiscriminado, sem que exista uma preocupação
com essas espécies que dividem, né, o mesmo espaço conosco, né, como minimizar esses impactos, como esses animais não serem tão afetados pelo nosso crescimento. Então, eu acho que existe uma cobrança da população em geral, mas isso ainda precisa tá mais dentro das políticas públicas de uma forma geral e até mesmo das grandes concessionárias que cuidam das nossas ruas, que cuidam das estradas, que estão desbravando o nosso país e tendo... Ter esse pensamento, né? Exato. Eu acho que a gente está caminhando, mas eu não tenho muitas esperanças em relação a isso, infelizmente. Eu acho que, se você for analisar o crescimento populacional, né, ocupação de território, e você fizer uma prospecção para daqui 100 anos, se essas espécies não forem devidamente protegidas em parques nacionais, com fiscalização severa, né, eficaz, infelizmente a gente corre um grande risco de perder grande parte das nossas espécies. Juliana, como que você vê essa questão do uso dos chips de identificação em animais? Olha, eu acho que deveria ser obrigatório também, também em âmbito federal, para que o abandono fosse facilmente rastreado, né? A identificação, ela pode ser feita tanto através da plaquinha de identificação, que acaba salvando muitas vidas, porque é o que você consegue, né, com um simples olhar, identificar o contato do tutor para um animal que se perde, ou o caso específico de um animal que acaba escapando. Mas na questão da microchipagem, né, que consta os dados do animal, os dados do tutor, eu acho fundamental para que não somente exista um controle, né, para saber quantas pessoas hoje têm animais em seus lares, o acompanhamento dessa adoção, o acompanhamento desse animal, da saúde desse animal, porque ali contém informações, inclusive de exames e etc., mas principalmente para o caso de abandono, né? Com o leitor você pode identificar o tutor, que no caso pode ter sido irresponsável ou mesmo pode ter se descuidado e o animalzinho pode ter se perdido. Eu acho uma ótima forma de controle. A gente tem uma lei que é de 2008 que trata aí da proibição da eliminação, do sacrifício, né, da vida, né, de cães e gatos, a não ser que seja por causa de doenças. O que você acha dessa lei? Olha, eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso. Se você hoje visitar a maioria das cidades da Europa, né, você pode ter a falsa impressão de que não existem animais abandonados, né? Você vai falar, poxa, mas eu vou para Paris, eu vou para Alemanha, eu não vejo animais nas ruas. Nesses lugares existe a lei da eutanásia, né? Essa lei, ela realmente aqui em São Paulo, a gente tem um histórico terrível, onde os animais eram eutanasiados dentro de uma câmara de descompressão, que a proteção animal lutou e conseguiu desativar, porque era uma coisa muito terrível, de uma forma geral. Mas essa lei, essa proibição da eutanásia, ela deve ser analisada com muita cautela. Por quê? Quem conhece a realidade dos CCZs pelo Brasil vai entender que muitas vezes essa lei pode criar um novo problema. Se ela não for acompanhada de exigências de uma estrutura mínima adequada para que esses animais sejam mantidos nesses CCZs, honestamente, eu acho que isso pode ser muito mais cruel do que a própria eutanásia. Se você visitar, principalmente em lugares de interior, onde os espaços, onde esses animais são mantidos, são minúsculos a ponto do animal não conseguir se virar, onde ele fica estressado, onde ele rói as próprias patas, onde ele bate a cabeça na grade, onde ele enlouquece e muitas vezes é mantido por anos neste lugar confinado, eu não entendo que isso possa ser uma coisa positiva. Então, eu acho essa lei perigosa e eu acho que ela deve ser revista com muita cautela. Se não for acompanhada de uma série de exigências e possibilidade de fiscalização para que elas sejam cumpridas, eu a vejo como algo que pode trazer
um resultado ainda pior. Então, como eu realmente me enfio nos CCZs e vou verificar de perto, vou ver como esses animais estão sendo cuidados, quais são as condições dos espaços onde eles são criados, né? Então, é realmente uma questão muito delicada. Eu não sou completamente contra, também não sou a favor. Eu tenho várias ressalvas em relação a isso. Eu acho que muitas vezes é um purismo que pode ser convertido em um maltrato absurdo, um efeito contrário. Exatamente. Agora, uma outra questão sobre essa conscientização com a questão animal é o veganismo, a questão da pessoa ser vegetariana. Você é vegetariana, sou vegetariana, né? Isso sim. vem em consequência dessa causa, ou Isso não? veio quando eu fiz a pós-graduação em gestão ambiental. Eu me tornei, realmente, a questão da quando a ficha cai, você fala, caramba, por que eu não virei antes? Eu já amo tantos animais, por que a minha ficha não caiu antes, né? E ela caiu quando eu comecei a estudar o impacto ambiental da criação de gado, né? Os impactos que isso gerava pro planeta e, claro, a questão dos maus tratos também me impacta demais. Então, uniu uma coisa à outra. Eu me tornei vegetariana durante essa pós-graduação, que foi quando eu tive mais contato com esses impactos, com o que acontecia realmente, né, na indústria da pecuária. Então, eu tive um baque, um choque de realidade e foi quando eu decidi fazer essa mudança. Tenho muito a melhorar ainda, tem muitas questões que eu ainda preciso adaptar no meu dia a dia, né? Eu sou uma pessoa indisciplinada, então eu acordo, saio correndo, eu não consigo preparar a minha alimentação da forma mais saudável possível, né? E por isso muitas vezes a minha saúde é até abalada por isso. Mas eu procuro fazer o melhor que está ao meu alcance, na questão também de não consumir produtos que testam, de não consumir couro, né? De ter decisões no meu dia a dia que possam ter o mínimo de impacto possível na vida desses seres. Tá certo. Bom, nosso programa vai chegando no final. Queria agradecer demais a participação. Poxa, eu que agradeço. Da Juliana Camargo. Foi aqui maravilhoso. Com a gente, presidente da Ampara Animal, que é a Associação das Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada por ter essa possibilidade de falar um pouco da nossa causa, um pouco da minha história, um pouco da história da Ampara. Tá certo. E o programa São Paulo Brasil de hoje vai ficando por aqui. Até uma próxima.